Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e você está no canal da Livraria Espaço Psi. Hoje num episódio muito especial para o nosso Papo Psi, porque primeiro que hoje nós estamos gravando em pleno dia do psicólogo, então quero parabenizar aos meus colegas de profissão e além disso, além de ser um dia especial por ser o dia do psicólogo, nós estamos aqui recebendo na Livraria Espaço Psi o Dr. Cícero Vaz, que nos recebeu lá em Porto Alegre, em casa, e agora nós temos a honra de recebê-lo aqui também para continuar conversando sobre avaliação psicológica e hoje sobre o Z-Test. Dr. Cícero, que acabou de dar um curso aqui pelo Espaço Psi e um grande amigo gremista meu também, então uma honra recebê-lo, Cícero. Obrigado. Pois é, Rono e Paulo, dando uma espécie assim de continuidade ao que nós fizemos em Porto Alegre, aquele bate-papo sobre um pouco da minha vida pessoal lá no Sul, embora nascido no Rio Grande do Norte. E hoje eu tenho a honra, a satisfação e outra coisa muito importante é o momento de matar a saudade. Saudade de quê? Eu gostaria de destacar aqui que eu tenho em Ribeirão Preto muitas vivências de congressos da psicologia, congresso da Associação Brasileira de Rocha, fundada pelo Jaquemin, mais uns outros colegas, inclusive eu próprio. E realmente voltar aqui no dia do psicólogo, para o Espaço Psi, privando do relacionamento, da vida, da vivência com o Paulo e com você, e com a família do Paulo, a senhora sua mãe, a senhora sua irmã, que é psicóloga, colega nossa. Isso me deixa muito feliz e muito satisfeito. São mais de 50 anos de psicologia. Alguma coisa, acredito que temos contribuído, a Brasileira de Rocha tem contribuído, e eu, dentro do que posso, trabalhando com o Rocha, publicando sobre o Rocha e publicando sobre o Zúliger, o Z-Test. Z-Test que indiretamente você já fez menção ao curso, a capacitação que eu acabei de ministrar, aqui promovido pelo Espaço Psi. Estou muito feliz, muito satisfeito. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Muito bom recebê-lo. Cícero, então hoje, para a gente conversar um pouco sobre o Z-Test, você, enquanto o autor do manual do teste de Zúliger para a população brasileira, assim, introduz para os nossos espectadores um pouquinho do que é o Z-Test, o que é o teste de Zúliger? O Zúliger, chamado o Z-Test, é o nome dado pelo próprio criador do teste. Não médico, mas psicólogo clínico, que juntamente com o grupo da Sociedade Psicanalítica da Suíça, havia contribuído com a construção do Rocha, criado e publicado pelo Hermann Rocha, né? Então, o Z-Test, criado por Hans Zúliger, é um derivado do Rocha propriamente, em toda a sua metodologia, para avaliação de personalidade, aqueles construtos psicológicos, afetividade, controle geral, capacidade de integração, visão de conjunto, poder de síntese, que são os construtos básicos trabalhados pelo Hermann Rocha, muito bem estudados posteriormente e validados pelo Hans Zúliger, né? Uhum. Você está dizendo, Cícero, que o Z-Test, então, ele é derivado do Rocha. De onde vem essa demanda para fazer essa derivação? Ótimo, gostei da colocação. O Rocha foi criado com finalidade de avaliação psicodiagnóstica clínica, ou seja, o psicodiagnóstico
é um instrumento para avaliação da personalidade com finalidade clínica. Já o Zulliger, ele não foi construído com finalidade de psicodiagnóstico e de avaliação clínica. Ele surgiu levado pelo Zulliger em função da Grande Guerra, para avaliar os candidatos os candidatos a piloto da Força Aérea e do Exército. Só que para o Zulliger, derivado em que dimensão? Todos tendo como base toda a metodologia utilizada para a construção do Rocha, mas não com aquela finalidade de avaliar o quê? As condições de aptidões, de desempenho objetivo e prático para os pilotos poderem voar, consequentemente, não com finalidade clínica, né? Uhum. E é um teste que teve repercussão e aceitação na França, para início, como foi o Rocha, Estados Unidos, e no Brasil ele penetrou bastante bem. Ele foi bem aceito desde a década de 70, 80, e eu me recordo muito bem que você não mexeu comigo, mas já vai aqui como é que eu digo, o comentário meu. Uhum. O meu abraçar o Zulliger, como tinha abraçado o Rocha como instrumento de avaliação, se deve a fortes fatores. Primeiro, quem é que construiu o teste do Zulliger? Um psicólogo com base clínica e da psicologia dinâmica, base muito forte, com título de doutor honoris causa pela Universidade de Berlim e pela Universidade de Heidegger, logo de Heidegger, né? Não, eu estou me enganando aqui. Heidelberg, a Universidade de Heidelberg. Está certa a minha captação. Estou com 92 anos, mas ainda não me fala totalmente a memória. É isso aí. E peço desculpa a vocês dois e a quem me escuta ou quem me vê. Obrigado. Esses fatores e os construtos bem objetivos, como além de visão de conjunto, capacidade de integração, capacidade de crítica, raciocínio lógico, elementos importantes da personalidade, aspectos importantes da personalidade numa avaliação psicológica. Inclusive aqui no Brasil, para avaliação para porte e sede de armas, porte e posse de armas, assim também como para licença de uso da CNH, pelo CONTRAN e DETRAN e por aí fora. Cícero, mas então continuando, você disse que o Rocha, então, ele é aplicado num contexto clínico e que o Z-teste ele vai se adereçar a outras demandas, né? Se endereça a outras demandas. Quais são essas diferenças assim, entre um e dos seus resultados e o outro, que faz com que seja diferente também os campos de aplicação? O que os dois instrumentos, Rocha e Zulliger, o Z-teste, com o método de avaliação, têm de comum a objetividade, as condições de estudo, de levantamento de dados quantitativos a serem utilizados na psicologia quanto ao estrutural e funcionamento da personalidade. Agora, em que se diferem no que tange aos resultados? Diferem-se porque o Rocha é constituído de 10 estímulos que são apresentados um a um à pessoa que está sendo avaliada. É uma avaliação que demora, na média, de 1 hora e só de trabalho de administração, o Rocha. Isso para uma seleção de candidatos à Força Aérea
que a população não era pequena, a demanda não era pequena, tornava-se difícil para o Hans Zulliger, que tinha interesse, era importante para ele usar a metodologia utilizada para o trabalho, para a construção do Rocha. Ele havia feito parte do trabalho com Hermann Rocha e que, querendo aproveitar essa metodologia, tornava-se difícil para ele atender a uma demanda tão grande usando um tempo enorme para toda a avaliação. Uhum. Sentiu ele a necessidade de construir um outro instrumento derivado da metodologia usada para o Rocha, porém em curto tempo. Então foi fazendo aplicações das manchas que ele mesmo construiu, etapa por etapa, aplicava aos candidatos e ao mesmo tempo, ou seja, paralelamente, utilizava os cartões já publicados de Rocha. Foi indo, etapa por etapa, chegou ao ponto de reduzir aquelas manchas produzidas feitas por ele, como havia semelhante às manchas feitas pelo Hermann Rocha. Foi reduzindo, terminou concluindo em 13 estímulos em vez de 10. Isso realmente, para a aplicação, a administração coletiva, é uma grande vantagem, a economia de tempo. Tanto é que hoje, com o desenvolvimento e o avanço, é um teste que pode ser usado em 30 minutos, 30, 45 minutos, para uma população, um grupo de examinandos de até 30 pessoas. Veja aí que isso é realmente um fator importante, economia de tempo. E aí eles se diferenciam. Outra diferenciação sobre a qual eu já toquei antes é a finalidade. Zulliger, avaliação voltada para desempenho, e o Rocha para, além do desempenho, a finalidade clínica, instrumento de ajuda à compreensão do psicólogo clínico em seu trabalho. E, inclusive, o Zulliger, por isso eu coloquei antes, tão importante hoje, como foi tocado há pouco, né? Muito bom. Obrigado. Cícero, no vídeo passado, que eu vou até deixar o link na descrição para o pessoal poder acessar, você contou um pouco da tua história com avaliação e com Rocha, né? E como é que você chega na tua história profissional a trabalhar, a se dedicar ao Z-Test e às pesquisas com o Z-Test? Como foi essa trajetória? Depois que recebi o famoso registro MEC, carteirinha MEC, para o exercício da profissão de psicólogo, eu comecei em consultório a trabalhar com Rocha. Certo. Sistema Klopfer, diga-se de passagem. Mas acontece que, pouco a pouco, começou aquela procura de avaliação para seleção de candidatos a emprego na empresa de comércio ou de indústria em Porto Alegre. E eu não, como gostava muito do Rocha e já conhecia também os trabalhos do Zulliger, aí comecei a usar o Z-Test individual para seleção de candidatos à empresa e comércio, né? Naquela época já existia o coletivo? Existia o coletivo, existia individual, sim, porque a publicação do Z individual foi em 1948, se não me falha a memória, foi em 1948, já o individual, né? E a minha autorização foi em 62 ou 64, 62, não, o MEC é 60, me lembro do número, 663, antes de sair a 4.119. Eu acho que vocês têm aí a fotocópia, e lá tem a garantia da data. Tu vai me perdoar isso aí. Que acontece?
eu recebendo esse registro, passei a fazer esse trabalho nessa linha e peguei gosto. Peguei gosto por trabalhar com instrumento. E em contato, veja bem, com o Glauco Bardella, hoje editor da Vetor, dono da Vetor, e o Campos, Francisco Campos, do Rio de Janeiro, que se dedicavam na mesma época, um no Rio, Campos, Francisco Campos, outro aqui em São Paulo, Glauco Bardella, e eu em Porto Alegre, eu acompanhando os trabalhos deles, isso foi cada vez mais me tornando mais afinado com o trabalho, os trabalhos com o Zúñiga, né? E daí para mais um pouco, já começou a minha vida acadêmica, universitária, enveredar pela pesquisa empírica, em busca de informações técnicas e profundas via Zúñiga, via Zeteste. Cícero, então, conta pra gente um pouco dessas suas pesquisas, das obras publicadas em relação ao Zeteste. Como resultado da minha dedicação no uso do Zúñiga, do Zeteste, como método de avaliação, eu tive a coragem de publicar o primeiro manual meu, chamado de Zeteste Coletivo, técnica de Zúñiga. Zeteste Coletivo. Isso foi publicado pela Casa do Psicólogo, primeira edição, segunda edição. Lá pelas tantas, o que aconteceu? Senti a demanda aumentar, a procura dos colegas para as finalidades de desempenho, construto psicológico, por aí vai. Aí o que eu resolvi fazer? Juntamente com o João Carlos Alchieri, decidimos, João Carlos, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o Zeteste publicado para procedimento coletivo. É chegada a hora, eu tenho material suficiente para a gente soltar na mesma edição, no mesmo volume, a administração, o uso do Zeteste para a administração coletiva, que já tinha tradição, e o Zeteste individual. E o João Carlos entrou com todo o tratamento estatístico, os dados, a base teórica dentro do sistema Clover, metodológica do sistema Clover. Foi entregue todo esse material a Herder, claro, antes de ser anteriormente aprovado pelo Conselho Federal. E em questão de poucos anos atrás, 2016, foi lançado pela editora Högerf, aqui de São Paulo, a terceira edição do Zeteste. Agora, Zeteste técnica de Zúñiga, coletivo e individual. Num volume só, ou seja, num só, né? Só volume. E realmente isso aumentou a procura, e tivemos, João Carlos e eu, que aderir juntamente com a Högerf, aquilo que denominamos de capacitação no Zeteste coletivo e individual para colegas psicólogos do Brasil, que adquiriam, que procuravam material ou obras minhas do Alchieri aqui na Herder. Isso realmente faz me sentir muito honrado. Eu acredito que o acolhimento, se não houvesse o acolhimento forte por parte da comunidade de psicólogos que trabalham com avaliação psicológica, eu acredito que eu não
eu não teria feito o que venho fazendo desde 2017. Capacitação no Z-Test coletivo e individual, promovido pela Regraph nas livrarias específicas, especiais, sobre teste psicológico e produtos da psicologia. É a mais recente capacitação que tenho feito, que estou fazendo, terminei agora de tarde aqui no Espaço Psi para o Paulo Albuquerque, e que você deve estar acompanhando a coisa. Isso realmente me deixa com esses 90 e quebrados anos, né? Não são muitos, também não vão pensar que já são 100, né? Com esses poucos 90 e poucos anos, só pode me dizer, olha, só pode me dizer uma coisa: você fica satisfeito, fica feliz, mas se puder ir mais longe, que vá. Eu acho que posso ainda fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que eu estou preparando para outra edição do Rocher. Quero ver como é que vai sair esse material. Para o Zuliger, por enquanto não, porque a última edição saiu em 2017. Ainda tenho bastante tempo para atualizar. Estou vendo a necessidade de atualização de algumas tabelas também do Zuliger. Faremos, o João Carlos e eu, porque a atualização das tabelas do Rocher para a próxima edição estão a caminho e eu vou garantir isso aí. Cícero, eu tive a honra de participar alguns anos atrás da capacitação, essa que você acabou de citar a respeito, e é algo que me chamou bastante atenção, né, e que eu acho que todo mundo que faz a capacitação contigo percebe, é a sua vitalidade, a sua energia, a sua paixão, né, para falar disso, que você trabalha há tanto tempo e se dedica e continua pesquisando, né? Eu queria assim, fazer uma pergunta pessoal para ti sobre como é possível assim, se manter tão apaixonado, seguir tão dedicado a um trabalho, a isso que você escolheu, sabe? Conta um pouco para a gente. Pô, você está me armando uma pergunta falando em sua vitalidade. Vitalidade é um termo usado por vocês quanto a minha pessoa. Não sei se em relação ao estado físico, em relação à dedicação ao trabalho. Quanto à dedicação ao trabalho, eu acho que o que tem me levado a isso, primeiro, gostar muito e gostar muito mesmo daquilo que faço. Outro, alinhado a isso, a perseveração na busca do que eu quero alcançar. E outra, coerência metodológica na minha linha de estudo, de pesquisa, de trabalho e de publicação com o Rocher e com o Zuliger. Isso realmente tem me estimulado bastante. Eu nunca troquei de sistema, nunca senti a necessidade de trocar de sistema. Tenho procurado sempre atualizar. Acho que isso aí se deve em grande parte ao meu gosto, ao meu interesse, a minha como é que eu vou lhe dizer, o meu amor àquilo que faço. Sim. Amor não apenas às minhas filhas, à minha mulher, que é o meu pitoco, cachorrinho, o pitoco é outro, né? Então, aí está uma coisa. Agora, quanto à vitalidade física, acho que isso aí é da natureza fisiológica. Eu sou uma pessoa que me cuido comportamentalmente, em termos de vida, em termos de saúde, eu me cuido em várias dimensões, para assim me mantendo, eu poder conseguir aquilo que quero alcançar em termos de produção científica para os colegas psicólogos. Porque acho que a nossa categoria profissional, completando hoje mais de 52 anos, se não me falha a memória, 50 anos, isso contribuindo com a minha categoria profissional, isso também não deixa de ser aquele alento como resultante
do que procuro alcançar fazendo o que faço e como faço, com carinho, dedicação, perseverança e muito amor. Cícero, a sua resposta, acho que ela é um presente, sabe? Presente para mim, que estou te ouvindo hoje no Dia do Psicólogo, presente para todos que nos assistem, porque é bonito poder acompanhar essa sua história, a tua história que, como você disse, né, de muita dedicação, de muito amor, de muita coerência. Então eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Não pude estar contigo lá em Porto Alegre, mas foi muito bom revê-lo agora. E em nome do Espaço Psi, gostaria de deixar um presente, já que você nos presenteou tanto. Antes do presente, me deixa dizer uma coisa. Claro. Eu me sinto muito satisfeito, porque o Paulo já tinha me falado que o Ronoaldo, né? Eu perguntei para o Paulo, que história é essa de Rono? E aí ele falou, vem de Ronoaldo. Aí eu falei para o Paulo, eu conheci o nome Romualdo, por que cortaram a perna do M e tocaram Ronaldo? Eu me sinto muito feliz nesse bate-papo, nessa conversa informal com você, vendo o Paulo lá na cama só rindo em relação a nós, como que tirando sarro, né? Mas ele está tirando sarro, não é sarro, ele está satisfeito e sabe como é que é. Obrigado. Muito obrigado, Cícero. Então, um presente em nome do Espaço Psi para você. Gavião. Bem, chegamos ao fim do nosso Papo Psi. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram ouvir um pouco mais sobre a trajetória de vida do Dr. Cícero, sobre a experiência dele com o teste de Rorschach, nós temos um outro vídeo, que é o vídeo anterior que foi gravado com ele, o primeiro Papo Psi com ele, que vai estar disponível aqui na descrição para vocês assistirem também. Agradecemos e, se gostaram do vídeo, comentem aqui, compartilhem com a gente aquilo que vocês acharam, seus pensamentos, perguntas e sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado.